Evangelho de Mateus, capítulo número 12. Nós vamos ler do versículo de número 1 até o versículo de número 8. Amém? Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo número 12. Nós vamos ler do versículo de número 1 até o 8. Diz assim a palavra do Senhor. Naquela ocasião, Jesus passou pelas lavouras de cereal no sábado. Seus discípulos estavam com fome e começaram a colher espigas para comê-las. Os fariseus vendo aquilo disseram: Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido no sábado. Ele respondeu: Vocês não leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus e junto com seus companheiros comeu os pães da presença, ou talvez na sua tradução esteja da proposição, o que não lhes era permitido fazer, mas apenas aos sacerdotes. Ou vocês não leram na lei que nos sábados os sacerdotes no templo profanam esse dia e contudo ficam sem culpa? Eu digo a vocês que aqui está quem é maior do que o templo. Se vocês soubessem o que significa estas palavras: desejo misericórdia, não sacrifícios, não teriam condenado inocentes, pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. Amém? Os irmãos podem sentar. Eu posso dizer uma coisa para os irmãos: essa semana, pelo menos para mim, foi a semana dos textos difíceis. Eu estava preparando a nossa revista da Escola Dominical e eu me deparei pelo menos com 2 textos muito difíceis, onde eu tive que pesquisar bastante para escrever. E quando eu me deparei com esse texto aqui, eu já imaginava que ia chegar essa hora. Eu fiquei pensando: Jesus, me dá graça. E falar sobre esse tema é bem desafiador. Antes de nós entrarmos aqui nesse texto, eu queria deixar claro algumas coisas, porque eu sei que os irmãos estão aqui todos os domingos no culto, mas ao mesmo tempo, esses cultos aqui são transmitidos pelo Facebook, e eu tenho cortado a parte da mensagem e tenho postado também no YouTube. Então essa mensagem ela tem chegado para algumas outras pessoas também, ou talvez vão chegar futuramente. E uma das coisas que eu quero deixar bem claro aqui, irmãos, é que a nossa igreja não ensina que o domingo substitui o sábado como mandamento. O domingo não substitui o sábado. Nós não guardamos o domingo no lugar do sábado. Algumas igrejas ensinam que o domingo, pelo fato de ter sido o dia da ressurreição de Jesus, é um dia que deve ser dedicado e oferecido à adoração, e eles fazem uma fusão, uma mudança no sentido da ordenança. Eles afirmam: não, como Jesus ressuscitou no dia de domingo, então o dia de guarda dos cristãos passou a ser o domingo e não mais o sábado, como era feito pelos judeus. Nós nunca ensinamos isso aqui na igreja, nunca ensinamos. E ao mesmo tempo também, eu não posso criticar as pessoas que querem dedicar o sábado para adorar a Deus, um dia especial, um dia totalmente focado para adoração ao Senhor, desde que tudo isso não seja usado contra a igreja, não seja usado de maneira doutrinária, como cavalo de batalha, para dizer que nós não somos salvos pelo fato de não estarmos observando o sábado como era observado no Antigo Testamento. Nós observamos lá em Romanos capítulo 14, que o apóstolo Paulo, ele fala sobre essa mesma discussão, onde alguns entendiam que certas pessoas achavam uns dias mais sagrados do que os outros, mais importantes, mais significativos que os outros. Porém, Paulo, ele apresenta esse tipo de concepção como uma concepção de pessoas fracas,
de pessoas que não têm consistência espiritual, moral e doutrinária. Então, irmãos, a nossa finalidade aqui, quando estamos ministrando e apresentando a linha argumentativa que eu vou apresentar aqui, não é de defender a guarda do domingo. Pelo menos a Igreja Batista Nacional nunca ensinou, pelo menos eu nunca vi ninguém ensinando aqui a guardar domingo no lugar do sábado. Amém? Mas vamos para o nosso texto, porque o tema na verdade não é esse. Eu estou apenas justificando isso daqui, para que as pessoas não venham querer colocar palavras na minha boca. O contexto da escrita de Mateus, nós estávamos meditando no capítulo 11, e encerramos o capítulo 11, o contexto é Jesus sendo rejeitado. Você observa que Jesus, ele a justificativa, a argumentação de Jesus, mostrando para os seus discípulos que ele seria rejeitado, ela se inicia desde o capítulo 10, se estende ao capítulo 11, e no capítulo 12 nós observamos essa rejeição sendo bem forte, bem evidente, bem clara aos olhos dos discípulos de Jesus. Jesus está sendo rejeitado pelos religiosos, e não apenas pelos religiosos, mas também por uma classe de pessoas que era meio que indiferente ao ministério de Jesus. Mas ao mesmo tempo que Jesus está sendo rejeitado, Jesus também está oferecendo o seu jugo, está oferecendo o seu fardo, o verdadeiro descanso para as nossas almas. Apontamos em nossa última reflexão, fundamentados nesse mesmo evangelho, só que no capítulo 11, o perigo do orgulho e como ele pode nos afastar da graça de Deus. Pontuamos que Jesus, ele é o único mediador entre Deus e os homens, somente Jesus, somente através de Jesus você pode se achegar a Deus. E por último nós analisamos ali o convite universal de Jesus, aonde ele chama todos para que venham até ele. Todos quem? Os que estão cansados e sobrecarregados. Para quê? Para aprender com ele, que é manso e humilde de coração. Ele não chama por chamar, ele dá um propósito, ele apresenta uma meta, um objetivo. Amém, queridos? Então a nossa reflexão, ela nos leva a entender que o nosso mestre nos oferece o fardo dele, que é leve, e o seu ensino, que produz alívio. Ou seja, o contexto do capítulo 11, ele é um contexto de descanso. Jesus, o rei, o mestre dos mestres, está oferecendo descanso. Mateus, ele narra o evangelho apresentando uma dinâmica de temas, e o tema aqui é a rejeição do rei. Mas ao mesmo tempo que Jesus aqui nesse texto, ele é rejeitado, ele traz alívio através do seu ensino, e ele afirma que ele é maior do que o templo, ele é senhor do sábado, e ele defende uma verdade universal, que a misericórdia, ela é superior aos sacrifícios. A misericórdia, ela é superior aos sacrifícios, porque muitas vezes essa tendência de sacrificar, de cumprir certos mandamentos, sacrifica pessoas, ou melhor dizendo, trata pessoas de maneira injusta, e de certa forma é uma maneira de condenar as pessoas de maneira equivocada, sem nenhum tipo de fundamento nas escrituras. Mas eu gostaria aqui de dividir a nossa mensagem em 4 pontos, e eu gostaria de me utilizar de 2 perguntas e 2 afirmações. Quantas perguntas? 2 perguntas e 2 afirmações. A primeira pergunta, para ser aqui mais objetivo, é que, será que Jesus permitiria que seus discípulos fizessem algo proibido pela lei? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é:
Como Jesus lidou com regras religiosas impostas pelos homens? A primeira pergunta: será que Jesus permitiu que os seus discípulos, ou permitiria que seus discípulos fizessem algo que era proibido pela lei? A segunda pergunta é: como Jesus lidou com regras religiosas impostas pelos homens? Eu falei duas perguntas e duas afirmações. A primeira afirmação é que Jesus apresenta uma verdade universal, que o exercício da misericórdia é mais importante do que a oferta de sacrifício. O exercício da misericórdia é mais importante do que a oferta de sacrifício. Você vai ver isso lá desde o Antigo Testamento, os profetas condenando aquela quantidade absurda de sacrifícios, de sangue que era derramado. Mas por outro lado, o povo estava na contramão da vontade de Deus, estava divorciado da santidade e daquilo que Deus queria. A última afirmativa é que ele quer, com esse ensino, nos mostrar que o senhorio dele traz liberdade e não escravidão. Amém? Então, duas perguntas, duas afirmações. Primeira pergunta aqui, irmãos. Isso aqui é bem interessante. Será que Jesus permitiria que seus discípulos fizessem algo que era proibido pela lei? Vamos ler aqui, você está com a sua Bíblia aberta ainda? Mateus capítulo 12. Nós vamos ler o versículo 1 e o 2. Mateus capítulo 12, versículo 1 e 2. Diz a palavra. Eu quis chamar a atenção de você com essa pergunta aí. Naquela ocasião, Jesus passou pelas lavouras de cereal no sábado, e os seus discípulos estavam com fome, e começaram a colher espigas para comê-las. Os fariseus, vendo aquilo, então eles disseram: olha, os seus discípulos estão fazendo o que não é permitido no sábado. Então, esse aqui é o texto, e através desse texto eu faço a pergunta, vou repetir de novo. Será que Jesus permitiria que seus discípulos fizessem algo que era proibido pela lei? Mas antes de nós respondermos essa pergunta, nós precisamos afirmar qual que era a relação de Jesus com a lei. Eu preciso aqui de alguns minutos, e eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Se você já está parado me ouvindo, então eu gostaria que você parasse, me ouvisse, olhasse aqui e se atentasse para o que eu vou explicar. Amém? Mateus capítulo 5, versículo 17, o que está escrito? Nós já falamos sobre isso quando nós estávamos pregando sobre o Sermão do Monte. Diz assim, ó: não pensem que eu vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Eu fui pesquisar sobre essa parte do Sermão do Monte que é tão desafiador. E eu estava lendo um comentário de um teólogo, um dos maiores teólogos do mundo hoje, chamado D.A. Carson. E Carson, ele vai dizer o seguinte: que alguns teólogos consideram a expressão cumprir ou cumprimento a entrega de si mesmo do Messias, que por sua vez traz perdão dos pecados e nova justiça que os discípulos têm de receber e cumprir. Vou repetir. Essa aqui é uma tentativa de responder o que significa esse cumprir. Alguns teólogos dizem que esse cumprir representa ou significa a entrega do Messias, do mesmo Messias, que por sua vez traz perdão de pecados e nova justiça que os discípulos têm de receber e cumprir. E não é que está totalmente errado, mas nós podemos ampliar ainda essa definição. Tem uma melhor interpretação que diz o seguinte: que esses versículos apontam para Ele, pois Ele é o cumprimento de tudo. Diz o seguinte: Jesus cumpre a lei e os profetas, porque
todo o Antigo Testamento aponta para quem? Para quem, gente? Para Jesus. Todas as vezes que você lê o Antigo Testamento, você precisa ter esse pressuposto. Tudo aponta para Jesus. Se você lê o Antigo Testamento sem essa concepção, sem esse pensamento, sem essa ideia, sem esse pressuposto, você não vai entender o que Jesus quis dizer. Quando ele diz, eu vim para cumprir. Tudo no Antigo Testamento se cumpre em Jesus. Amém? Tudo. A lei, os profetas falaram de quem? De Jesus. A lei aponta para quem? A lei aponta para Jesus. Os sacrifícios apontam para quem? Os sacrifícios apontam para Jesus. O tabernáculo, as figuras que existem no tabernáculo apontam para quem? Apontam para Jesus. Jesus é a chave da interpretação do Antigo Testamento. O Antigo Testamento sem Jesus, ele não pode ser interpretado de maneira coerente. Ele se torna apenas uma interpretação. A interpretação do Antigo Testamento sem Jesus é uma interpretação meramente legalista. Tudo aponta para Jesus, e é isso que Jesus queria dizer. A questão não é entre abolir e guardar, mas abolir e cumprir. Assim, para Mateus, não é a questão da relação de Jesus com a lei que está em dúvida, mas antes a relação da lei como ele. Ele está sob a lei, porque a lei estava em vigor no seu tempo, mas ele é superior. Jesus, ele é o legislador. O que o legislador faz, irmãos? O que o legislador faz, irmãos? Ele regimenta as leis. Ele apresenta as leis. Ele formula, ele elabora as leis. Quando Jesus está falando lá no Sermão do Monte a respeito de alguns mandamentos do Antigo Testamento, ele apresenta então uma nova legislação, um novo entendimento. Jesus, ele aponta para o cerne do problema dos seres humanos, que é o coração. Quando ele fala do adultério, ele apresenta a seguinte argumentação, a seguinte legislação: quando você olha para uma pessoa com desejo impuro, você já está adulterando. Jesus, ele amplia e ao mesmo tempo ele legisla. Tudo aponta para Jesus, irmãos. O escritor aos Hebreus sustenta que muitas regulamentações culturais do Antigo Testamento apontam para Jesus, e agora elas estão ultrapassadas, porque Jesus já cumpriu elas. Jesus é a verdadeira e permanente autoridade do Antigo Testamento. Isso se entende por meio da pessoa e do ensinamento de Jesus, para quem o Antigo Testamento aponta e que cumpre tão abundantemente. Escatologicamente, irmãos, qual que é a meta da escatologia do Antigo Testamento? Irmãos, qual que é? Jesus. Tudo aponta para Jesus, irmãos. Jesus é o centro do cumprimento do Antigo Testamento. Aí você diz assim, pastor, mas o Antigo Testamento fala de coisas relacionadas à grande tribulação, ao milênio, tudo, mas tudo aponta para Jesus, tudo está apontando para Jesus. Ele é o único intérprete autoritativo, por meio só de quem o Antigo Testamento encontra sua contínua validade e relevância. Como eu disse, irmãos, o Antigo Testamento sem Jesus não tem validade, não tem relevância, não tem significância. Tudo aponta para Jesus. Amém? Que isso seja bem entendido. Jesus, na história da redenção apresentada por Mateus e também pela boa compreensão do apóstolo Paulo,
apontam que a lei e os profetas indicavam além deles mesmos. Toda a lei e os profetas não são descartados pela vinda de Jesus, mas cumpridos. Quando Jesus afirma no versículo 20 de Mateus capítulo 5, o que está escrito lá no versículo 20? Eu citei aqui durante o Sermão do Monte várias vezes o versículo 20 do capítulo 5 de Mateus, que diz assim, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, de modo nenhum entrarão vocês no reino dos céus. É o Sermão do Monte de Jesus. Ele não está sugerindo que os discípulos de Jesus sejam melhores do que os fariseus. Por quê? Porque eles não eram. Não eram. Ou seja, para que eles tivessem essa justiça maior do que os fariseus, essa justiça só era conferida aos seus discípulos através de quem? Através do próprio Jesus. Somente Jesus, irmãos, pode nos trazer essa justiça perfeita. A justiça que nós temos hoje, irmão, é a justiça de Deus em nós. Porque a nossa justiça, irmão, é como trapo de imundícia. Nós somos considerados justos, irmão, por causa da justiça de Jesus em nós. Amém? Jesus é o cumprimento da lei. Com isso, toda a justiça de Deus repousa sobre ele, está sobre ele e também sobre eles, os seus discípulos, que por meio da fé e da graça creram nele. Tendo isso em mente, vamos voltar para a questão do sábado, né? Porque o sábado faz parte da lei, é o quarto mandamento da lei, e isso era uma realidade nos dias de Jesus. O sábado, o que ele tinha? Ele tinha se tornado uma ferramenta de opressão na mão desses fariseus, desses homens aí, desses legalistas. Em vez de ser um deleite para o homem, o sábado se tornou o quê? Um carrasco para o homem. Tornou-se um fardo insuportável, gente. Em vez de um elemento terapêutico. Jesus não arrancou do decálogo o quarto mandamento, apenas desconstruiu as tradições pelas quais os fariseus haviam acrescentado sobre o dia, transformando-o em uma carga insuportável, em vez de ser uma bênção. Deus deu a lei do sábado aonde? Aonde que Deus deu a lei do sábado, irmãos? Quem lembra? Foi no Sinai, irmãos. Deus estabeleceu a lei do sábado no Sinai. Isso é algo muito claro nas Escrituras. Deus estabeleceu a lei do sábado para Israel no Sinai. Neemias capítulo 9, versículo 13 e 14. E fez desse dia um sinal entre Israel e Deus. Amém? Entre ele e essa nação. Só que o sábado, o que ele era? Ele era uma sombra. Cristo é a realidade. Jesus foi categórico ao afirmar que o sábado foi criado para o homem e não o homem para o sábado. Irmãos, nós precisamos entender que o cristianismo, ele é uma religião internacional. Por que internacional? Porque muitas nações do mundo fazem parte dessa religião que está por todo mundo. E o que foi estabelecido como sinal entre Deus e Israel foi o sábado, entre Deus e a nação de Israel, entre o povo de Israel. O sábado não era um mandamento que necessariamente precisava se perpetuar no cristianismo, porque o cristianismo, ele tem uma expansão muito maior do que o judaísmo. Esse compromisso, esse sinal, essa aliança era entre Deus e a nação de Israel. Esse é um ponto. No propósito de Deus, o sábado é uma instituição de misericórdia, que deve servir o ser humano para o bem, para o repouso, para a restauração, para a bênção e santificação. Esse é o propósito do sábado, gente.
Deus deseja abençoar, presentear e alegrar por intermédio do sábado. O sábado deve servir para o ser humano como um repouso e equilíbrio da alma. Mas o que os fariseus fizeram? Os fariseus, eles distorciam o benefício de Deus, fazendo dele o quê? Um flagelo. Um flagelo. Os evangelhos, eles registram pelo menos 7 confrontos de Jesus. Ou seja, por 7 vezes Jesus discutiu a questão do sábado. 7 vezes. Esse texto aqui que nós lemos aqui é apenas um momento. Mas tendo isso em mente, irmãos, vamos voltar à nossa pergunta. Se Jesus permitiu que os seus discípulos fizessem algo proibido, nós precisamos observar se colher espiga na seara, ou seja, nas searas, era proibido. Deuteronômio capítulo 23, 24 e 25 diz o seguinte: se vocês entrarem na vinha de seu próximo, poderão comer as uvas que desejarem, mas nada poderão levar em sua cesta. Ou seja, você pode entrar lá, você pode comer da uva, o que você não pode é levar para casa, né? Se entrarem na plantação de trigo do seu próximo, que era o caso, poderão apanhar espigas com suas mãos, mas nunca usem foice para ceifar o trigo do seu próximo. Ou seja, 2 coisas que eram proibidas: era carregar para levar para casa e usar ferramenta. Isso era proibido. Eu faço uma pergunta para os irmãos. Irmãos, normalmente quem carrega e leva e quem usa ferramenta é quem trabalha naquilo no dia a dia. Quem leva para casa, irmãos, e usa a ferramenta, quem carrega a ferramenta para estar se utilizando, nesse sentido, irmão, é quem trabalha no ofício, que não era o caso ali dos discípulos de Jesus, eles estavam apenas passando. E alguém pode dizer assim: pastor, mas como é que era isso? A pessoa tinha uma terra ali, não tinha uma cerca? Não, irmãos, naquela época, as propriedades, elas não eram cercadas de cerca, como é hoje, irmãos. A pessoa ia atravessando ali no meio da terra do outro ali, ia passando, ia debulhando aquele negócio, ia comendo, ia caminhando e comendo, era liberado isso daí. Deus, ele instituiu esse tipo de liberdade para que as pessoas tivessem acesso a esse alimento. Não era proibido esse tipo de coisa, o que eles fizeram ali necessariamente não era proibido. Agora, uma coisa que nós precisamos nos atentar é que dentro da observância do sábado, os fariseus, eles tinham acrescentado ainda mais 39 regras. 39 regras. Aí se tornou um fardo terrível, irmãos. Se tornou um fardo terrível. Tornando o que isso? Um fator escravizante e opressor. Segundo as rigorosas normas dos fariseus, os discípulos haviam quebrado a lei do sábado, e isso era um pecado mortal. Resumindo, o que nós precisamos nos atentar aqui? Que era pecado segundo a interpretação equivocada de quem? Dos fariseus. Não era pecado segundo a lei, era segundo a interpretação equivocada dos fariseus. Amém? Isso ficou claro? Amém. Agora, a segunda pergunta é a seguinte. Então nós entendemos que Jesus não ia deixar eles fazerem algo proibido. Eles acharam que aquilo era pecado segundo a sua linha de interpretação e de entendimento cheia de acréscimos. Então aquilo ali não era pecado segundo a lei. Mas a segunda pergunta é: como Jesus nos ensina a nos libertar de regras religiosas impostas por homens? Porque nós observamos aqui que essas regras eram regras impostas, eram mandamentos acrescentados à lei de Deus. Aí Jesus responde, versículo 3, olha o versículo 3 aí. Ele respondeu: vocês não leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus e junto com seus companheiros comeu os pães da presença, o que não lhes era permitido fazer, mas apenas aos sacerdotes. Ou vocês não leram na lei que nos sábados os sacerdotes no templo profanam esse dia e contudo ficam sem culpa? Olha aqui, irmãos,
Jesus combateu aquele engano religioso usando o quê? Como, irmãos? O que Jesus usou para combater aquela interpretação equivocada? A própria palavra. Lembra quando Jesus foi questionado acerca do adultério? De que forma Jesus respondeu? Com a palavra. Quando Jesus estava sendo tentado pelo diabo no deserto, como que Jesus lutou contra Satanás? A palavra, irmãos. Amém? Precisamos nos atentar para o argumento ainda também de Carson, D.A. Carson. Eu consegui ter acesso a um livro dele chamado do Shabat para o Dia do Senhor. No entanto, é fato óbvio que com frequência um líder, Jesus foi responsabilizado pela conduta de seus seguidores, porque eles não chamaram a atenção dos discípulos de Jesus, eles chamaram a atenção de Jesus, pelo fato dos discípulos dele estavam fazendo o que eles estavam fazendo. É tipo assim, ó, alguém chega aqui e chama a minha atenção por aquilo que vocês estão fazendo. É que nem o funcionário, né? O cara lá chega e vê o funcionário fazendo negócio errado, ele vai procurar quem? Ele vai procurar o chefe. Quem que é o chefe aqui? Ó, cheguei ali, o cara está fazendo isso, não me atendeu direito. Por que Jesus seria poupado de críticas desse tipo? Um teólogo chamado Jeffett sugere que os discípulos, eles estavam abrindo caminho para Jesus. O texto quer dizer que enquanto eles passavam pelo campo, os discípulos começaram a colher espigas e comer os grãos. Os discípulos estavam de fato viajando de um lugar para o outro, realizando a obra missionária do reino. E que ao longo do caminho, o que eles fizeram? Eles começaram a saciar a sua fome. Mas aí vem uma pergunta, mas então por que Jesus e seus discípulos não são acusados de desobedecer às restrições de percorrer certas distâncias do sábado? A transgressão consiste somente em colher e preparar o alimento no sábado. A espiga em si, ela era permitida. Esse era um ponto. A transgressão consiste em colher e preparar o alimento. Colher e preparar. O que eles fizeram? Eles colheram e comeram. Sim ou não? Eles prepararam o alimento? Não, eles colheram e comeram. O segundo ponto é que a espiga em si, ela era permitida. Jesus respondeu a essa alegação com uma referência a Davi e o pão da proposição. 1 Samuel capítulo 21, do 1 ao 7. Nós precisamos ter em mente o seguinte, irmãos. Isso não significa que Jesus está concordando com os argumentos dos fariseus, nesse sentido. E está dizendo assim, ó, não, é porque em algum momento se pode abrir algumas exceções. Jesus não está concordando com o argumento dos fariseus. A questão é que a tônica da argumentação é que o fato de que as escrituras não condenam Davi por sua atitude. A atitude de Davi lá em 1 Samuel capítulo de número 21, no versículo 1 ao 7. O fato dele ter comido os pães da proposição, não sei se os irmãos já leram esse texto. Davi estava fugindo de Saul, ele e os seus companheiros ali, e eles chegaram lá no sacerdote, e ele perguntou se tinha algum pão para comer. Ele falou, só tem um pão aqui, o pão sagrado. E ele então foi e tomou posse da bênção, comeu o pão. Mas o texto, a Bíblia não apresenta essa atitude de Davi de forma negativa. Não há uma condenação pelo ato de Davi ter comido aquele pão. Então, a questão é essa. A tônica da argumentação é o fato que as escrituras não condenarem Davi por sua atitude. Isso mostra como a rigidez com que os fariseus interpretavam a lei não estavam de acordo com as escrituras. E, portanto, não era uma compreensão correta entre si. Jesus está dizendo, vocês estão interpretando a lei de maneira errada. Não é assim que se interpreta a lei. Ao que parece, as normas com referência à colheita e preparo do alimento não são apresentadas dentro de uma estrutura. Gente, observe o seguinte. Quem trabalha na lavoura, ou pelo menos quem trabalhava na lavoura, era o seguinte. Era 6 dias trabalhado, 1 de descanso. 6 dias de trabalhado, 1 de descanso.
ok? E eles se ocupavam de uma mesma tarefa. É o que os discípulos estavam fazendo? Eu pergunto para os irmãos, era o que os discípulos estavam fazendo? Não, os discípulos trabalhavam na lavoura. Os discípulos estavam acompanhando Jesus, irmãos. Eles não estavam fazendo hora extra escondida. O que os discípulos eram? Eles eram ex-pescadores, ex-negociantes. No caso de Mateus, ele era um ex-coletor de impostos. Eles eram pregadores itinerantes, que não estavam fazendo nada de errado, gente. Jesus condenou justamente esse legalismo em diversas ocasiões. Davi não fez algo proibido no sábado, mas simplesmente algo proibido em geral. A questão que Jesus apresenta aqui, irmãos, como justificativa, não foi a fome dos discípulos. Até porque os discípulos, eles tinham ficado o quê? No máximo um dia sem comer. E Davi com os seus companheiros? Davi, ali no caso, era fome mesmo. Porque quem tem uma rotina de alimentação normal quando está sendo perseguido? Lembra daquele, irmãos, me perdoem, guardadas as devidas proporções. Você lembra lá do Lázaro, quando estava sendo perseguido, que os policiais queriam meter bala nele, porque ali era só meter bala mesmo? Como é que aquele homem estava fazendo para comer, irmãos? Na hora que dava certo, né? Na hora que dava certo, ele comia. Ele não tinha uma hora certinha, tomar o café da manhã, do almoço dele. Uma pessoa que está sendo perseguida, seja ela criminosa, ou seja ela uma pessoa que está bem intencionada, ela tem consciência que ela vai ter uma rotina difícil, no sentido de alimentação. Era o caso de Davi e os seus companheiros. A refutação de Jesus é típica em relação às suas outras respostas. Jesus, ele sempre agiu assim, irmãos. Quando se fazia uma pergunta para ele a respeito de uma coisa, Jesus, ele usava um outro exemplo, um outro texto, para tratar de questões mais centrais, para tratar o cerne do problema. E o cerne do problema aqui era a hipocrisia e os pressupostos equivocados dos fariseus. As palavras de Jesus sobre Davi mostram como as regras foram criadas para salvar algo santo e foram colocadas em favor de Davi, que desfrutava de uma posição especial, ele e seus companheiros. E eles receberam permissão de comer aquilo que normalmente só era permitido aos sacerdotes. No caso de Jesus e seus discípulos, as regras criadas para proteger algo santo, nessa ocasião o sábado, são mais uma vez colocadas em favor de algum. Gente, olha, eu vou resumir aqui, porque se eu for pontuar aqui tudo aqui, a gente vai muito longe. O que Jesus está querendo dizer aqui? Vocês não sabem com quem vocês estão falando. Vocês não sabem com quem vocês estão falando. Vocês estão cobrando a obediência de um mandamento, mas vocês não sabem com quem vocês estão falando. Eu sou maior do que o templo. Eu sou Senhor do sábado. Se vocês não atribuíram pecado a Davi pelo fato da posição que Davi ocupava e os seus companheiros, vocês não deveriam também apresentar a minha atitude como algo pecaminoso. Olha quem que eu sou. E o interessante, o capítulo 12 de Mateus Mateus apresenta Jesus como superior a Jonas, superior a Salomão, superior ao templo, Senhor do sábado. A superioridade de Cristo é apresentada no capítulo 12 do Evangelho de Mateus. Então não era questão de fome. Terceiro ponto aqui, uma verdade universal de Jesus e de toda a palavra. O exercício da misericórdia é mais importante do que a oferta de sacrifícios. Versículo 5, ou vocês não leram na lei que no sábado o sacerdote no templo profana esse dia, contudo ficam sem culpa. Se vocês soubessem o que significa essas palavras, desejo, misericórdia e não sacrifício, não teriam condenado os inocentes. Irmãos, vocês sabiam que o sacerdote na lei de Moisés, eles quebravam o sábado? Vocês sabiam disso?
Jesus está falando isso. Por quê? Porque fazia sacrifício, irmãos. Sacrificavam animais, se ocupavam de um trabalho num dia que era tido como um dia de descanso. Eles trabalhavam e não tinham culpa. Jesus está apresentando esse argumento. As regras do sábado, conforme construída pelos fariseus, evoluíram de tal forma que impediam as pessoas de agirem com misericórdia. Eles condenavam pessoas inocentes com seus atos. Condenaram Jesus e seus discípulos. Enquanto Deus sempre colocou a compaixão acima do ritual. Segundo o reverendo Hernandes Dias Lopes, em seu comentário de Mateus, a questão é que os atos de bondade assumem precedência sobre rituais religiosos. Quando a pessoa precisa, presta bastante atenção nisso aqui, irmãos. Quando uma pessoa precisa tomar uma decisão em uma determinada situação, o reino de Deus tem importância superior à legislação relacionada a questões de cerimônia. Como assim, pastor? A necessidade humana deve ter precedência sobre estas questões que eu estou falando aqui. Os fariseus, então, portanto, eles estavam cegos para a grande verdade guardada como relíquia. Oséias 6,6, misericórdia quer e não sacrifício. As obras de piedade são lícitas e necessárias no sábado. Deus é misericordioso e espera que seu povo mostre misericórdia para os demais e não critique os misericordiosos. A ausência de misericórdia não pode ser substituída pela oferta de sacrifício. Observa uma coisa aqui, irmãos. Isso aqui é um princípio geral, a gente já falou aqui, você sabe disso, desde a escola dominical, desde quando está sendo discipulado ali para o batismo. Vamos usar essa expressão aqui, né? Quando você vai ofertar, quando você vai apresentar qualquer coisa para Deus, o que Deus leva mais em conta não é a oferta, não é o sacrifício, é o seu coração, é você. Ele está mais preocupado com o ofertante do que com a oferta. Para Deus o que mais importa são as pessoas. Deus não precisa das nossas ofertas, Ele se importa primeiramente com aquilo que está no nosso coração. Se você está dando oferta preocupado, achando que Deus está totalmente voltado, preocupado, hipnotizado, pelo aquilo que você pode dar para Ele, meu amigo, você está equivocado. Ele está se importando com aquilo que está no seu coração. Você tem que ofertar sim, mas faça isso com um coração aberto, um coração grato a Ele, um coração totalmente dado a Ele. Porque quando a gente tem esse entendimento, irmãos, os sacrifícios, as ofertas não vão ser feitos de maneira equivocada, não vão ser feitos sem misericórdia. E qual foi a atitude de falta de misericórdia aqui? Foi de condenar esses homens porque estavam colhendo na lavoura. Foi isso. Atitude de falta de misericórdia. Eles queriam, não, eu sou dedicado porque eu guardo o sábado na íntegra, e guardava porcaria nenhuma, não guardava coisa nenhuma, porque esse tanto de regra que eles colocaram no sábado, ninguém conseguia guardar isso, irmãos. Mas eles achavam que com isso, eles estavam agradando a Deus. Mas eles estavam condenando pessoas inocentes. Um teólogo chamado Sproul diz assim, quando houver conflito entre o ritual e a misericórdia, sempre devemos escolher misericórdia. A melhor maneira de fazer uso das coisas sagradas é pondo essas coisas a serviço de pessoas que estão passando necessidade. Por último aqui, último ponto, irmãos. Jesus, ele quer com esse ensino nos mostrar que o seu senhorio, ele traz liberdade e não escravidão. Amém? Os ensinos de Jesus nos dão liberdade, não são para nos escravizar. Pastor, mas nós não somos servos? Sim,
mas nós temos sobre os nossos ombros o serviço que Jesus nos deu. E o serviço que Jesus nos deu nos confere um fardo leve, um jugo suave. Aí ele diz no versículo 8: pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. Podemos afirmar que o legalismo ele é mortífero, ele adoece, ele suga as energias e mata espiritualmente e moralmente as pessoas. Tem dois extremos, irmãos, que acontecem às vezes. O legalismo, que é o quê? Quando você pega um mandamento e interpreta ele de uma maneira com que você leva as pessoas a serem escravizadas por aquilo. É uma interpretação equivocada, é uma interpretação forçada a respeito das Escrituras. Isso é legalismo. É forçar a Bíblia a dizer aquilo que ela não diz, para deixar as pessoas presas a um estilo de vida que você quer que elas tenham. Por outro lado, tem o antinomismo. O que é o antinomismo? É a ausência da lei. É você ser contra qualquer tipo de lei. É você viver num mundo sem regras. Isso também é um extremo, extremamente equivocado, perigoso, que não é bíblico. Eu quero dizer uma coisa aqui para os irmãos aqui, ó. Jesus é o nosso sábado. Sabe por quê, irmãos? A palavra sábado significa descanso. Jesus, em Mateus capítulo 11, versículo 28, ele está falando sobre descanso. E nesse texto aqui ele está dizendo: eu sou o Senhor do sábado. Eu sou o Senhor do descanso. Eu sou o Senhor que confere para vocês o verdadeiro alívio para as vossas almas. O governo de Jesus, ele traz liberdade e alegria. Jesus, ele é maior que o templo. Jesus, ele é maior do que Jonas. Jesus é maior do que Salomão. Ele é Senhor do sábado. Dizer que Jesus é Senhor do sábado não é apenas uma expressão messiânica, mas é o ápice da argumentação de Jesus. Ele apresenta a possibilidade de uma mudança da interpretação do sábado. O verdadeiro sábado, ele se cumpre em Jesus. Somente em Jesus, irmãos, nós teremos verdadeiro descanso para as nossas almas. Amém? Em Jesus, nós somos templo e morada do Espírito Santo. Jesus, ele é o nosso sábado. Portanto, restam entrar alguns naquele descanso, Hebreus 4 e 6. E aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas, não entraram por causa da desobediência. Quando você obedece, quando você responde de maneira positiva a mensagem do Evangelho, você está entrando nesse descanso, meu irmão. Amém? Você está entrando nesse descanso. Você está usufruindo desse descanso. Esse descanso está em Jesus. Nós acabamos aqui de louvar, né, dizendo: há descanso no Senhor, em Jesus, no Senhor. Mas para concluir, essa mensagem não é para convencer, como eu disse aqui no início, que o domingo substitui o sábado. Nós não afirmamos isso. Mas é para nós pensarmos aonde está o nosso descanso. A primeira pergunta é: você crê que Jesus é o cumprimento do Antigo Testamento, de todo o Antigo Testamento? Todo o Antigo Testamento se cumpre em Jesus? Amém? Segundo, você acredita que toda a justiça que você possui vem de Deus ou de você mesmo? Nós aprendemos que toda a justiça que nós temos vem de Jesus. Terceiro, como você responde aos legalistas de hoje? Com a palavra de Deus e atos de misericórdia, ou apenas rebatendo com ofensas morais? Hoje a internet está repleta disso, né? Tem os legalistas lá de plantão, aí os cristãos, em vez de defender a fé, Jesus,
por meio da palavra, responde apenas com ofensas morais. Nós precisamos responder com a palavra e com atos de misericórdia. E por último, você que está cansado, pode descansar em Jesus, o verdadeiro descanso. Amém? Jesus é o nosso verdadeiro descanso. Somente em Jesus, irmãos, nós encontraremos descanso para as nossas almas. Vamos ficar de pé?